Boa noite a todos. Eu invoco a graça e a proteção de Deus e declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada do ano de 2016. Senhores vereadores, podem registrar suas presenças. Vamos estar entrando no 8. Ausente só o vereador Mário, por motivo de doença. Vamos para a leitura da ata da 22ª sessão ordinária. Ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada, Estado de São Paulo, do dia 6 de setembro de 2016. Aos 6 dias do mês de setembro do ano de 2016, nesta cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, em sua sede, sítio Avenida Ítalo Lorandi, número 500, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Charqueada em sua 22ª sessão ordinária do corrente ano, sob a presidência do vereador Fernando Aparecido Barbosa. Com a ausência justificada dos vereadores Mário Firmino de Oliveira e Valdete Barbosa, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a verificação eletrônica da presença e a leitura e discussão da ata da sessão anterior, conforme determina o regimento interno. Ninguém se manifestando, foi a votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura das matérias do expediente e constou os seguintes: ofício do Executivo respondendo às matérias apresentadas por esta Casa em sessões anteriores. Indicação número 79, de autoria do vereador Antônio Marcos Manzato Pereira. Solicita ao Executivo providenciar a instalação de placa pare na altura do número 408, da rua Moisés Isaac, no Jardim Vista Alegre. Indicação número 80, de autoria do vereador Mário Firmino de Oliveira. Solicita ao Executivo estudar a possibilidade de se construir um campo de futebol e uma quadra coberta no bairro Jardim Alvorada. Requerimento número 43, de autoria do vereador Antônio Marcos Manzato Pereira, de informações ao senhor chefe do Executivo sobre a ausência de aparelho de inalação no posto de saúde do bairro de Paraísolândia. Leitura de correspondência de terceiros. A seguir, o senhor presidente deixou a palavra livre aos vereadores regimentalmente inscritos para suas manifestações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Oswaldo Luiz Morelli, Valquíria Calof Tonetti, Antônio Marcos Manzato Pereira e Sebastião Batista de Oliveira, cujas orações ficam registradas em áudio e vídeo DVD. Ninguém mais se manifestando, o senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de se dispensar o intervalo regimental para ir diretamente à ordem do dia, tendo recebido o devido consentimento. Na sequência dos trabalhos, foi em discussão o projeto de lei número 34, revoga a lei número 1071, de 29 de novembro de 2001. Ninguém se manifestando, o mesmo foi aprovado por unanimidade em discussão final. Em discussão, o projeto de lei número 35 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da ordem de R$ 27.014,23 e da outras providências. Ninguém se manifestando, e de acordo com o parecer favorável das comissões competentes, o mesmo foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores e do público presente e em seguida encerrou os trabalhos. E para constar, eu, Edinaldo Donizete Davanço, primeiro secretário, Olívia Agostini, segundo secretário, mandei lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental. Antes de ler a ata, Chico, eu pedi para o vereador Sebastião Batista de Oliveira fazer parte da mesa. A ata da 22ª sessão ordinária está em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Como não há correspondência do Executivo, vamos para a correspondência do Legislativo. Indicação número 81. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie ao senhor chefe do Executivo, a fim de providenciar a limpeza do pátio onde encontram-se os veículos da frota municipal que aguardam manutenção. Justifica-se a presente indicação, pois a limpeza do local, além de contribuir para o cuidado com os veículos, impedirá o surgimento de animais e insetos peçonhentos, mantendo a ordem e a organização do referido espaço, razão pela qual se espera uma pronta intervenção do Poder Executivo. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016, assinado pelo vereador Antônio Marcos Manzato Pereira. Indicação número 82. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie ao senhor chefe do Executivo a fim de providenciar a poda dos galhos das árvores da Praça do Jardim Bandeirantes, principalmente em seu entorno. Justifica-se a presente indicação, pois os galhos estão altos e correm o risco de tocar a rede elétrica, sendo fator de risco para a ocorrência de acidentes graves que podem vitimar os que por ali circulam. A poda dos galhos é fator preventivo para evitar esses acontecimentos. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016, assinado pelo vereador Antônio Marcos Manzato Pereira. Indicação número 83. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie ao senhor chefe do Executivo, a fim de buscar as providências cabíveis com vistas a proceder uma limpeza geral no barracão da antiga Ribabem, no centro da cidade. Justifica-se a presente indicação, pois o local tal qual se encontra, além de ser foco para a ocorrência de delitos, como já se verificou, também é foco para a proliferação de animais e insetos peçonhentos, colocando em risco a saúde da população. A busca de soluções adequadas visando a limpeza do local irá ser um passo decisivo a fim de atender às solicitações da população. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2016, assinado pelo vereador Antônio Marcos Manzato Pereira. Requerimento número 44, de informações ao senhor chefe do Executivo acerca da empresa vencedora de processo licitatório para aquisição de pneus. Antônio Marcos Manzato Pereira, vereador com assento nesta Casa de Leis, com fulcro no que lhe possibilita o regimento interno e a lei orgânica do município, requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Henrique Piazza, informações acerca da empresa vencedora de processo licitatório para aquisição de pneus. Tal solicitação se justifica, pois em requerimento anteriormente apresentado por este vereador sobre o assunto, a resposta apresentada dá conta de que se aguardava um processo licitatório para a aquisição de pneus. Ante a função principal desta Casa, que é de fiscalizar os atos do Executivo, é importante ter claro quais os valores dispendidos com a aquisição destes, a fim de poder igualmente informar a população. Ante o exposto, requeiro nos termos regimentais que o excelentíssimo senhor prefeito municipal informe a esta Casa qual a empresa vencedora do processo licitatório para a aquisição destes pneus, quantos pneus foram adquiridos, onde foram empregados e qual o valor pago pelos mesmos, encaminhando cópia da devida documentação dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016, assinada pelo vereador Antônio Marcos Manzato Pereira. Passamos agora para os vereadores inscritos. Com a palavra o vereador José Luiz de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou iniciar a minha palavra aqui falando do nosso Brasil. Infelizmente, a gente tem que dizer hoje, vereador Naldo, um país tão lindo de se viver, um país que é rico em tudo, como o nosso Brasil, mas está numa lama, vereador Naldo, de corrupção até o pescoço, aonde a gente vê a corrupção estendida em todas as cidades, não são somente no governo, mas nas prefeituras, em todas as cidades do nosso país. E é um lamento para o nosso Brasil, que é um lugar tão maravilhoso
e a gente vê, senhor presidente, tanta corrupção, se vê falar em milhões. Infelizmente hoje o Brasil é uma vergonha. Infelizmente é uma vergonha o nosso país, de tanta corrupção, de tanta coisa errada, de tanta crueldade que a gente vê no nosso país. E se não bastasse, senhor presidente, eu não sei se todos chegaram a ver um vídeo que até lhe mandaram. Se não bastasse isso, tanta corrupção, ainda nós vamos ter que conviver, vereador Naldo, e ter que pagar para uma ex-presidente da República. Vai ficar para os cofres públicos federais um gasto de R$1 milhão anual, que vai ser isso pro resto da vida, fora as regalias, vereador Naldo, com carros, com assessores, tudo pago. E não só a ex-presidente, vereador Naldo, e tem mais governantes que ainda também estão nessa regalia, que eu nem sabia disso. Então a gente vê a situação que chega um país que nem o nosso Brasil, vereador Marcos. Infelizmente, pagamos imposto, pagamos tanta coisa, para depois acontecer isso no nosso país. Uma lei que é antiga, uma lei que já vem de muitos anos atrás, e que infelizmente ainda voga no nosso país, de ter que conviver. O povo brasileiro tem que conviver com isso, e vai ter que conviver com isso, infelizmente. Enquanto se vê os hospitais fechando, enquanto se vê os postos de saúde não tendo remédio, uma fila de espera para cirurgia de 3 anos, 4 anos, 5 anos, o povo passando fome, não ter uma cesta básica para comer, e ter que conviver com um país desse. Então a gente chega num ponto que a gente começa a ficar desesperado de ver a situação do nosso país. O país dá uma vergonha no mundo lá fora, porque é o país, Brasil, mais corrupto do mundo, onde se tem a corrupção mais grande do mundo, e que a gente ama viver no país, e que infelizmente tem que conviver com essa vergonha que a gente tem, e que se estende, como eu disse, não só em Brasília, mas se estende nas cidades, senhor presidente, nas cidades, nas prefeituras. A gente vê tanta coisa errada, vereador Naldo, tanta coisa errada, tanta corrupção, é tanta roubalheira, que infelizmente as cidades pequenas, que poderia ser um exemplo, estão cada vez mais se afundando, de tanto que acontece coisa errada. Nós, como vereadores dessa casa, teríamos que ser um exemplo dentro dessa casa, mas infelizmente muitas vezes a gente não é. Vocês querem um exemplo? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, porque eu fico indignado. Uma cidade tão pequena que nem Charqueada ter tanta coisa errada, aonde não se consegue governar uma cidade, aonde se promete tanta coisa para a cidade, e a gente infelizmente acaba não vendo nada. E não é só de agora, é de muito. Eu acho que uma cidade como Charqueada deveria ser um exemplo para as outras cidades, porque tem condições, tem pessoas preparadas, tem pessoas que conseguem. Só que parece que está todo mundo de olho tapado, porque se corre tanto atrás, se tenta fazer tanto, mas infelizmente a gente é impedido. Quer um exemplo da vergonha, vereador Naldo? Quer um exemplo da vergonha de dentro dessa casa? Dentro dessa casa, alguns dias atrás, vereador Marcos, uma família dali da Onça ligou para mim: vereador Zé Luiz, dá para você dar um pulo aqui? Vou, maior prazer. Fui lá, na Onça. Cheguei lá, a família que já me conhecia, tinha amizade comigo, até com o vereador Dinho também,
tenho amizade com o vereador Dinho, que eles me falaram, falou para mim assim: olha, Zé Luiz, eu vou falar para você porque eu conheço você. Veio o vereador aqui, vereador Zé Luiz, veio o vereador aqui, a família não me falou nome. Não me falou nome, até por falta de, por ser ético, não me falou nome. Trouxe aqui para mim, Zé Luiz, uma ata da Casa de Leis da Charqueada, onde o nosso amigo seu Chico lê toda vez a ata. Trouxe uma ata e disse para nós assim, vereador Zé Luiz: olha, você, o vereador Dinho e o vereador Valquíria, é contra mandar verba para o hospital de Charqueada. Eu falei: mas como assim? É porque a pessoa até mostrou, o vereador até mostrou para mim a ata, onde está escrito que vocês foram contra mandar verba para o hospital de Charqueada. Só falou isso, não falou mais nada e pronto. Eu falei: então, o vereador nem explicou o porquê que nós fomos contra e se nós votamos depois a favor. Não explicou nada. Ele só mostrou a ata para a gente e falou. Eu falei: então eu vou explicar para você, para a família, para vocês entenderem. Nós nunca seríamos contra uma verba que seria mandada para o hospital. Nunca! O que a gente queria saber é sobre a verba, como seria enviada para o hospital. De que maneira? Porque jamais nós, como os vereadores, nós como os parlamentares dessa casa de leis, iríamos contra uma coisa que seria benefício para o povo. Jamais. Mas como fiscalizadores do povo, a gente queria saber sim de que maneira seria essa verba para o hospital de Charqueada. Então não adianta falar que não se faz política suja, porque se faz. Porque eu jamais, como vereador dessa casa, teria coragem de pegar uma ata daqui dessa casa e levar com a família e falar que os vereadores da casa é contra mandar uma verba para o hospital, para uma entidade, qualquer outro lugar. Eu jamais faria isso. Porque eu tenho vergonha, eu tenho índole na minha cara. Eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. Infelizmente eu não sei quem que é o vereador. Não tem como eu falar, não sei quem que é o vereador. Infelizmente. Mas quem foi sabe quem que é. Não precisa a gente citar. E às vezes até a gente imagina. Mas a gente tem que conviver com a sujeira. Depois, não adianta falar que aqui em cima dessa tribuna não se faz politicagem. Faz sim. E de maneira suja. De maneira suja, porque eu acho que não precisa disso. Eu não preciso fazer isso. Porque eu acho que no mínimo eu tenho que respeitar os colegas de trabalho. Eu não preciso ir na casa de ninguém e falar mal do colega de trabalho. Porque eu acho que cada um que está aqui não é mais criança. Cada um que está aqui, ele sabe o que faz. Senhor presidente, não precisa disso. Não precisa pegar uma ata aqui dentro da casa e levar para a família de ninguém. Apenas faça o seu papel. Vamos fazer nosso papel. Que exemplo que nós estamos dando para as pessoas que estão chegando agora. Eu acho que no mínimo, não só aqui, todas as câmaras municipais deveriam dar o exemplo. Principalmente quem está no mandato. Dá o exemplo para quem está chegando agora, para quem está começando, tentando uma vaga. Dá um exemplo, pelo menos vamos fazer nosso papel. Pode falar, vereador. Vereador, se me permite, sobre esse papo do dinheiro, não sei se vocês se lembram, eu fui o primeiro vereador aqui nesta casa dizendo que nós deveríamos fazer uma extraordinária para que isso fosse aprovado o mais rápido possível, né? Mas a família disse o nome para mim, sim. Eu não vou dizer o nome porque para mim não vai nem melhorar nem me piorar. Agora o cidadão sabe que fazendo isso ele não ganha voto, muito pelo contrário, já perdeu a família, né? Não é assim que se faz política. Então tá aí, vereador. Obrigado. Até porque, vereador Lino, todos sabem aqui que quando foi feito esse episódio, que veio as pessoas profissionais aqui explicar o que estava acontecendo, a gente votou a favor depois. Eu não tinha votado contra.
A gente queria uma explicação. Como fiscalizador do povo, a gente queria uma explicação. E a gente teve a explicação. Tanto é que o projeto foi passado. Então, infelizmente... Pois não, vereador? Permita-me, vereador. Quando eu falo que eu prefiro perder a eleição com a verdade do que vencer com a mentira, é mais ou menos disso que eu estou falando. Isso é falta de caráter. Falta de caráter. É uma pessoa que a população colocou aqui e não tem vergonha na cara. Isso é falta de caráter. É desumano isso. Vai trabalhar pedir voto como todo mundo está fazendo. Nós temos 190 candidatos pedindo voto na rua. Eu não preciso falar mal de nenhum de vocês para as pessoas votarem em mim. Isso é falta de humanismo. Falta de vergonha na cara. Luiz, você está falando aqui do projeto do MAC, o último aí, aquele que nós... Mas ele não foi para o hospital. Foi justamente essa discussão que eu fiz. Porque quem faz atendimento de média e alta complexidade no município é o hospital. Aí eu questionei, porque do valor que vem mensal, 40 mil vai para o hospital e acho que uns 20 fica na prefeitura, eu não sei o valor aproximado, estou falando. No meu entender, eu acho que deveria ser proporcional a divisão desse habitamento que veio, desse acréscimo. Então foi por essa discussão, daí foi falado aqui que o município estava precisando de exames de alto custo e seria gasto o dinheiro ali. Então ele não foi para o hospital. Vamos lembrar bem disso, então se alguém falou besteira. Infelizmente, vereador, a gente tem que conviver com isso, vereador Naldo. Porque é o que eu disse. Eu acho que infelizmente o nosso país hoje se vê numa vergonha mundial por causa disso. É tantas pessoas querendo o mal do nosso país, nas cidades, nas prefeituras, nas câmaras municipais, que a gente tem que conviver com isso. Porque infelizmente é uma vergonha, porque se nós tivéssemos vergonha, nós trabalharíamos para o povo e daríamos o nosso exemplo para o povo. Se a gente quer conseguir alguma coisa, tem que ser através da dignidade, da honestidade, da humildade e principalmente de caráter. Porque se a gente não tiver caráter, a gente não consegue nada nessa vida. Infelizmente, eu tenho que dizer que o nosso país é um país sem lei. Porque se tivesse lei no nosso país, com certeza não estaria como está hoje. Eu teria mais coisa para dizer, senhor presidente, mas parece que quando eu falo, a hora passa. Muito obrigado a todos e sucesso a todos. Com a palavra o vereador Sebastião Batista de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores acompanham a mesa, vereador, auditório presente, as autoridades presentes e também aqueles que nos acompanham pela rede social. Vamos falar um pouco de justiça, né? Ontem a Câmara dos Deputados Federais mostrou que começou a andar a justiça no Brasil. Foi dado o início do pontapé do fim da corrupção, onde o senhor, excelentíssimo ex-deputado Eduardo Cunha, recebeu um tchau dos seus companheiros ao ser cassado o seu mandato, é onde ele perdeu o direito de disputar a eleição por 8 anos. Quando se fala em caráter e justiça, sabemos sim que cidade grande, cidade pequena tem, Charqueada tem pessoas que se vendeu, que nesta terra não existe segredo. Tudo que plantamos nessa terra, ela mostra, seja boa planta ou ruim planta. Sabemos sim que tem pessoas que vendeu o caráter e a dignidade.
Temos certeza, porque o comprador lhe falou. Então, quando se fala em caráter, dignidade, cada um de nós temos que olhar no espelho para ver se realmente dentro de nós tem o verdadeiro humanismo, o verdadeiro caráter. Falar é fácil, e a população tem sim que saber o que se passa aqui, porque através do jornal, das redes sociais, o povo tem que saber o que se passa aqui. Isso que aconteceu ontem na Câmara Federal foi um exemplo, onde o povo mostrou indignação com a corrupção, com a sem-vergonhice, com a roubalheira. E lá não é pouco dinheiro, lá não é 5 mil reais, não. Não é 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, não é dinheiro que dá para fazer o investimento e resolver 80% do problema da saúde no nosso Brasil. Portanto, não adianta a gente falar de outras cidades, temos que falar da nossa cidade. Como eu vou provar que a cidade vizinha tem meu grupo se você não mora lá? Lá em Brasília tem. Porque o juiz, o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro provou que tem. E vai mais gente atrás das grades. Eu tenho certeza que vai. Mas só a prisão, e nada disso vai adiantar. Precisaria fazer é devolver o que ele levou. Começando a fazer os grandes devolver, quem sabe ele fazia também os pequenos que pegam 5, 10 mil reais, devolver também. E o povo tem sim direito de saber. O que falta no ser humano é uma palavra pequena, bem pequenina, que se chama gratidão. Tem muitas pessoas que nem gratidão têm. É que nem dizia o antigo: come, 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 depois mete o pé no coxo. Isso é triste saber que ainda existem pessoas que têm essa mentalidade. A gente vê os governos gastar tanto dinheiro com penitenciária. Nós estamos vendo aqui, vizinho de Piracicaba, aqui perto de Limeira, foi construída uma penitenciária. Quando o governo investir no ensino, e os chefes de famílias dar uma parte da educação para os seus filhos, tenho certeza que nas portas da penitenciária vai criar capoeira, vai afundar, vai cair a penitenciária. Nada adianta fazer penitenciária se os maiores corruptos estão presos com grandes regalias. Então a falta de caráter existe sim. Começa lá de cima, entendeu? E termina nos pequenos. Uma coisa eu posso garantir para vocês: eu entrei pobre na política. Entrei pobre na política. E vou sair mais pobre ainda. Vou sair mais pobre ainda, mas fui o cumpridor do meu dever. Nesses 4 anos de trabalho, que se Deus quiser eu vou enterrar, eu só trabalhei. Eu não peguei um tostão de ninguém. Ninguém comprou meu caráter por preço alto nem preço baixo. Ninguém. E deixo na minha história política um legado positivo, de muitas conquistas eu consegui. Então eu posso dizer para vocês que eu tenho caráter sim. Porque um homem que deixa um emprego quando podia estar ganhando hoje mais de 5 mil reais por mês e vir trabalhar especialmente com o povo de Charqueada, eu mostrei que eu tenho caráter, que eu tenho vergonha na cara. E tenho comprometimento com a sociedade. Eu honro o meu compromisso. Independentemente do resultado da eleição que está por vir, se eu estiver vivo até lá, jamais eu vou baixar minha cabeça para andar na rua. Porque eu fui um homem que cumpri com meus deveres.
E nunca precisei pegar nada de ninguém para me comer o meu feijãozinho com arroz abençoado que eu como todos os dias. A nossa cidade tem sim pessoas de mau caráter. Tem, eu sei que tem. Desde 2013, quando eu comecei a trabalhar nessa casa, eu comecei a notar que tem pessoas mau caráter. Mas nunca na minha vida eu peguei objeto de ninguém. Desde uma agulha até um carro, nunca peguei. Eu vou viver com o que Deus me dá. O dia que eu não tiver dinheiro para mim comprar um prato de refeição, eu chego num amigo meu e peço para ele. Mas pegar ele não é meu, jamais. Jamais eu vou pegar um objeto de alguém para satisfazer o meu orgulho. Jamais. Tenho erro sim. Erro também. Que 100% só teve um que veio aqui na terra e mataram ele. Aqui ele era 100%. Eu pego e erro. Mas roubar e corrupto jamais serei. O dia que eu precisar fazer isso, eu peço para Deus me tirar da face da terra. Mas isso eu não faço. E o povo, mais uma vez, o povo tem que saber o comportamento de cada um de nós. Porque se nós trabalhamos contra o governo, nós estamos trabalhando contra o povo. E nós não podemos correr da realidade, nós não podemos cortar a porta do povo. Se nós vimos o povo ali, nós temos que encontrar ele, porque nós somos sim o porta-voz do povo. Nós somos o primeiro degrau da sociedade. A pessoa nos colocou aqui para que nós possamos representar ele à altura que eles merecem. Portanto, eu sempre disse e vou repetir, nós vamos dar consciência do que nós somos em nossa terra a partir do momento que Deus der a capacidade conscientista de fazer um espelho e nós ficarmos em frente ao espelho e mostrar todos os nossos defeitos. E parecer todo o dinheiro, os carros que foram roubados, as alegrias que nós teremos da vida do nosso irmão, para satisfazer a nossa ganância, aí sim vai mudar a mentalidade do povo. Aí sim vai mudar a mentalidade do povo. Eu vejo também falar muito dessa máquina de esteira, essa abençoada máquina de esteira que se tornou uma polêmica. Mas é verídico. O Tribunal de Contas constatou que teve irregularidade. Eu vou conferir esse documento, porque me parece que está escrito uma máquina para carregadeira de esteira. Não é para carregadeira. É uma máquina de esteira de lâmina. Ela não é para carregadeira, é muito diferente. Eu até vou fazer um levantamento, porque se está como para carregadeira, a licitação foi feita errada, aí nós temos que corrigir isso também. Temos que corrigir, porque então a licitação foi feita errada. A compra de uma máquina de esteira e está como uma pá carregadeira de esteira. Então está errado, tem uma coisa errada aí e eu vou precisar ver. Porque estava quieto. Entendeu? Está na justiça, acho que a justiça tem capacidade, são magistrados que estudaram para resolver isso, para julgar esse tipo de coisa. Então começou a se fermentar novamente na cidade e eu vou fazer um levantamento dessas documentações e vou ver. Se for licitar errado, temos que levantar a ébrio nele. Estava quieto. Começou a fermentar? Vamos jogar mais fermento em cima então. Vamos fazer o pão aí fora da assadeira, né? O que eu tinha que falar hoje é só isso. Boa noite a todos. Eu queria ver para os parceiros aí. Você pode passar reto, que tem só um projeto. Vamos para a ordem do dia.
Em segunda discussão, o projeto de lei número 35. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 35, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da ordem de R$ 27.014,23 e da outras providências. O projeto de lei número 35 está em discussão, em votação. Valdete. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Terça-feira não tem sessão. Boa noite a todos.